Boa noite, pessoal. Aqui é a Tamires. Eu sou do marketing, caso você não me conheça. Hoje nós vamos apresentar no nosso Red Talks o tema Modelo Zero Trust com soluções Microsoft. E eu estou aqui hoje com o nosso colega Luiz Andrade para falar sobre esse tema. Antes da gente começar, alguns recados para vocês. Primeiro que a gravação desse Red Talks vai estar disponível no nosso canal no YouTube e também no LinkedIn. E ao final dessa apresentação, nós vamos abrir um momento, né, um espaço para vocês enviarem comentários, dúvidas, para que possam ser respondidas pelo nosso apresentador de hoje. O Luiz Andrade é o nosso consultor em segurança em nuvem aqui na Red Belt, e é ele que vai falar um pouco sobre esse tema de hoje. Luiz, tá por aí? E aí, Tamires? Tudo Boa noite, bem? pessoal. Tudo bom? Bom, É um então eu vou prazer deixar imenso estar vocês. aqui. Uhum. Vou deixá-los com o Luiz, então, pessoal, até o finalzinho. Valeu, Tamires. Obrigado. Pessoal, boa noite mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O objetivo deste webinar aí é a gente falar um pouco sobre o modelo Zero Trust, né? É, o que é, o porquê ele é fundamental, tem essa implementação no ambiente, né, corporativo, no ambiente de vocês, né, independente ali do tamanho da sua organização, né, eu quero aqui, assim, explorar tudo que a Microsoft ali oferece ali, né, de soluções para que a gente possa implementar da melhor forma, né, com boas práticas, o Zero Trust. Tá? Meu nome é Luiz Andrade, né? Sou consultor de segurança em nuvem aqui na Red Belt. Estou caminhando aqui para um ano de empresa nos próximos meses. Meu foco hoje com o cliente é bem de forma estratégica, né? Atuo ali de forma consultiva no ambiente, identificando vulnerabilidades ali, atuando nas correções de forma proativa mesmo, né? Sempre procurando algo novo, né? Mesmo o que vai favorecer na postura de segurança dentro da organização. Para mim é um prazer enorme aqui estar com vocês. Já trabalhei anteriormente ali em outras consultorias, né? Na entrega de projetos, fui engenheiro de delivery, né? Então, tem uma bagagem ali com Microsoft em migrações para Intune, migrações para nuvem, com migrações de e-mail, com DLP, com Purview, né? Com rótulos de sensibilidade. Então, assim, eu espero muito agregar aqui conhecimento para todos vocês aqui, né? É, Antes, não só isso, mas assim, peço também que vocês acompanhem, né, a Rede nas mídias sociais. Vocês possam compartilhar para aquele amigo ali que gosta desses assuntos, né, que seja curioso, assim como eu também, né? E a gente sempre tem assuntos interessantes aqui com pessoas incríveis que a Red tem, que gostam, né, de transmitir conhecimento e com certeza vai agregar, né, no dia a dia de todos vocês, com certeza, tá bom? Vamos passar aqui. Aqui são alguns tópicos que iremos, né, tratar aqui: a introdução ao Zero Trust, princípios de segurança, alguns ataques cibernéticos de 2024. Trago também aqui como construir, né, isso dentro da sua organização, independente do tamanho ali, benefícios da implementação, alguns fluxos, né, para vocês entenderem, de maneira simples, algumas referências no final ali, aberto ali para algumas dúvidas, experiências que vocês tiveram, são tudo bem-vindo, tá bom? Vamos lá, sem delongas. O que é o Zero Trust, né? O Zero Trust é um modelo de segurança que parte do princípio que nenhuma entidade, seja interna ou externa, deve ser automaticamente confiável. Ao invés de presumir que tudo da rede é seguro, mesmo que os dados ali do indivíduo eles sejam conhecidos como IP, né, dentro ali do perímetro, né, que a gente chama, que seja o IP que ele loga, de onde ele loga,
cada acesso ele tem que ser rigorosamente autenticado. Isso monitorado, né, para assim eu minimizar os riscos ali dentro, né, da minha empresa. Quando eu considero ali que o caminho de Zero Trust ele deve ser ali implementado na minha empresa, eu preciso, né, pensar em toda a organização. Não adianta só pensar na minha rede, eu preciso levar em consideração as pessoas, né, os dispositivos, as políticas ali que são implementadas, os dados, aplicativos em geral e a infraestrutura, né? É um contexto todo que leva eu a implementar, né, o Zero Trust dentro da minha organização. Qual que é a importância, né? É crucial isso, né, para fortalecer a postura de segurança da organização. A gente está num mundo que as ameaças são cada vez, né, estão cada vez maiores, né? Vocês vão ver nos próximos slides aqui. E a gente não pode, né, dar mole quanto a isso, né? Quanto à questão de segurança do ambiente corporativo. Vamos falar aqui um pouco dos princípios de segurança, né? O verificar explicitamente significa nunca assumir que uma identidade, o dispositivo, né, ele seja confiável. Preciso sempre validar o contexto, com base nos sinais ali dessa operação. Seria, né, um exemplo prático disso. Preciso implementar dentro do ambiente ali métodos de autenticação forte. Preciso que o meu usuário ele seja obrigatoriamente, né, exigido ali MFA dentro do contexto de autenticação dele. Independente se ele vai usar os métodos ali, um SMS que vai chegar para ele, né, uma ligação, hoje já existem métodos mais modernos, né, como o Face ID, enfim, né? Mas eu preciso que seja obrigatório isso. Hoje a gente encontra ali em ambientes situações complicadas, né? Que eu levo para os times decidir isso internamente, né? Mas eu já defino que é obrigatório o uso do MFA, né? É inadmissível, né? Uma conta, mesmo que eu tenha o presidente da empresa, não quero o MFA. Obrigatoriamente recomendado que seja utilizado MFA em questões, né, para mitigar riscos dentro do meu ambiente, ok? Não só isso, né, mas baseado dentro da política de MFA, eu posso ali junto utilizar políticas de acesso condicional de risco de entrada do usuário, né, que vai ali identificar, né, de onde esse usuário, né, o contexto dessa autenticação, se ele está logando ali de onde frequentemente ele loga, né? E em qualquer situação de ataque, né? Essa conta ela vai ser, né, bloqueada, né? Ele pode ser configurada para um bloqueio ou mesmo para redefinição ali dos métodos, né, de autenticação, é, para um novo acesso desse usuário, ok? Esse é o primeiro princípio de segurança que eu devo adotar. Segundo, usar acesso com privilégios mínimos. O que que significa, né? Dar ao usuário apenas o nível de acesso estritamente necessário, pelo tempo necessário para realizar essa tarefa. É outro ponto que eu vivo sempre batendo com os clientes, né? Por que que existe tanto admin global dentro do meu ambiente? Às vezes o cara é um colaborador de rede, né? Tô dando um exemplo clássico aqui, tá? Mas o cara tem lá um admin global. Às vezes o cara administra backup, mas o cara tem um admin global. Será que eu preciso dessa permissão toda para uma pessoa assim? Né? A Microsoft mesmo recomenda ali que eu tenha, como boa prática, duas contas de emergência, né, com admin global, com nomes aí também totalmente aleatórios, né, para que não impacte ali, né, no meu dia a dia, né, mas que sejam contas de emergência. E eu posso utilizar, né, outras soluções ali, a depender, claro, do meu licenciamento. Eu posso utilizar do PIN, por exemplo, né, que seria eu consigo ali determinar grupos, né, com funções, né, na qual essas pessoas elas precisam de uma aprovação, ou eu posso também dar permanentemente as funções para ela,
e que elas, por determinado tempo, elas conseguem executar as suas tarefas ali no seu dia a dia, né? A depender ali da configuração. Então, elas executam as tarefas do dia a dia e, após esse tempo, é expirado ali o seu privilégio, né? Isso ali evita, né, mitiga ali possíveis riscos, né? Não só o PIN, mas o PAN é parecido também, é uma outra solução, pode ser utilizada também para esse fim, tá? Então é recomendado, tá, que seja feito ali revisões, né, frequentemente quanto ao uso, né, dessas permissões, né? Pessoal, reduzam ao máximo, né? Usem, né, de forma granular mesmo, como a Microsoft recomenda, tá? Evite ali privilégios permanentes, né? É um risco que eu sempre alerto ali os clientes. O terceiro ponto seria assumir a violação. Eu preciso partir do princípio de que a rede ela já foi ou pode ser comprometida. E então ali eu construí, né, de forma a limitar esses danos né, que possam acontecer no meu ambiente. E então responder prontamente, né? Eu preciso, né, ali de um monitoramento contínuo dessas ações. Hoje a Microsoft possui o Sentinel aí, né? Mas existem outros CIEMs aí de mercado, né? E é bem importante, né, essa questão de monitoramento, que é onde eu vou ter toda a visão ali, né? E posso orquestrar isso de uma forma, né, para que responda rapidamente a esses incidentes, né? Então, além disso, eu posso, né, segmentar as minhas redes ali. Quem deve ter acesso em determinado recurso, determinada aplicação, é, e também a questão de revogação de acesso, né? É um ponto até que eu venho falando bastante, né, nas reuniões, né? Existem sessões infinitas, né? Que a gente loga aqui e permanece logado o dia inteiro. Às vezes o camarada saiu para fazer qualquer tarefa, deixa a sua tela aberta e, enfim, né? Sendo real, né? Situações em que eu já presenciei. Então, é necessário ali ter esse cuidado e criar políticas ali, né, nessa questão de revogação de acesso, tá? Bem importante. Falando aqui um pouquinho sobre os ataques cibernéticos, né, de 2024, é algo que vem crescendo, se tornando, né, cada vez mais sofisticado e difícil de conter, né? Ainda mais com a inteligência artificial agora, né? Os atacantes vêm aí, né, se aprimorando, reduzindo os custos aí e aumentando ali a velocidade de ataque ali, né? E principalmente com malware e deepfakes, né? Tava vendo até uma reportagem aí que forçaram aí um funcionário do financeiro de uma empresa, né? E ele era o único ali real nessa reunião. E não lembro agora de que país que foi isso, mas gerou um custo enorme aí, uma perca enorme, né, de tantas transferências que foram realizadas aí. Não, só para vocês terem noção aí, uns dados, né, importantes aí, com o aumento, né, de ransomware, a gente teve um 200% de aumento nos ataques de ransomware, né, nos últimos anos aí, né, 2024. E aproximadamente aí 9,2 trilhões de custos com violações em 2024. Há uma previsão de 13 trilhões aí, quase 14 trilhões até 2028 com os custos aí, né, de violações até 2028. Então é muita coisa, gente, né? Eu trouxe aqui algumas empresas, né, de fornecimento de água, de varejo, para vocês terem ideia, né, de quanto, né, os ambientes podem estar vulneráveis, né? Então, né, a empresa de fornecimento de água com 2.000 servidores comprometidos, a Lojas Marisas, que teve, né, suas operações aí suspensas, né, comprometimento ali, vazamento ali de dados confidenciais, né? Então é algo preocupante, né? Essa questão de ataques cibernéticos aí que acontece.
Hoje, confiar ali em quem está dentro da rede é um risco enorme, né? A gente precisa abrir a mente aí, né, e ver que também, né, o risco não está só internamente, o risco pode vir de fora, né? É, Seria isso. Vamos ver aqui. Passando ao próximo ponto, temos aqui como construir um modelo Zero Trust em sua organização. Pilares fundamentais, né? Temos o princípio, né? Nunca confie, sempre verifique. Falando um pouco aqui da identidade, né? Ela pode ser os usuários, né? É, uma definição simples, né? Serviços ou dispositivos. Os dispositivos ali que criam uma grande superfície de ataque, né, o dia a dia do colaborador, né, gerando conteúdo ali, criando documentos, enviando e-mails, enfim aplicações, né, o nosso terceiro pilar aqui, né, como que é feito os acessos a essas aplicações, né? Existe criptografia? Não existe? Como que é dado esse acesso, né? Temos o quarto pilar, os dados, né? Eles precisam ser classificados, rotulados e criptografados e a infraestrutura e redes, né, representam aí um grande vetor aí de ameaça, né? Como que está, né, a minha infraestrutura hoje, né? Como é que está, por exemplo, o acesso, né, aos meus servers hoje? Eu preciso fechar uma VPN, eu preciso de um NSG ali com a porta full aberta, como eu já presenciei, né, em ambientes, né? Então são questões que a gente precisa parar e validar, né, nessa questão para a implementação do Zero Trust. É, Trago um modelo aqui, um fluxo de como seria isso, né, o pontapé inicial, né, para implementarmos, né. Aqui seria o ponto um. Eu definiria uma política de acesso condicional, né, com MFA e risco, né, de entrada com classificações média e alto, isso o ponto inicial, tá? Isso depende muito também do meu licenciamento. Então, vocês podem ver aqui que onde tem a bolinha aqui exige um licenciamento maior, né? Mas o básico seria a política de MFA com risco de entrada habilitado, classificado médio e alto, e uma política no Intune já de proteção de aplicativos. Hoje a gente sabe que a gente trabalha com parceiros, com fornecedores, e muitas vezes a empresa não distribui ali dispositivos, né? Seja mobile ou dispositivo mesmo, notebook, né? Para esses fornecedores. Então a gente tem que arrumar, né? Tem que arrumar a nossa casa, né? Tem que haver formas, né, de proteger esses dispositivos quando ingressam no nosso ambiente. Então, eu preciso de uma política de proteção para que quando esse dispositivo ingresse no meu ambiente, no Entra ID ali, né, eu tenha um controle, né, das políticas ali dos meus aplicativos, como por exemplo ali o Teams, um SharePoint, né? Na proteção tipo de copia e cola, coisas assim do tipo, tá? Então esse aqui seria o básico, né? Inicial. Já um modelo mais enterprise, o que que exige aqui, né? No 2 e 3 aqui, já existe a política de MFA, né, com risco de entrada, mais a política de proteção de aplicativo, que é para esses dispositivos ingressados, né, BioD, né, mais a política de compliance. Ou seja, então, uma política que traz ali os requisitos mínimos, né, para o meu dispositivo Android, para o meu dispositivo Windows, né, que vai ali definir ali então dentro do meu ambiente a depender ali da configuração, né, em acesso condicional, se eu vou permitir ou não o acesso a determinadas aplicações, né. Um modelo ali mais master ali, né, vai exigir ali um MFA para todas as aplicações do Office 365, né? Com toda, né, a política ali de proteção de aplicativo, mais o compliance, e eu vou bloquear tudo, né? Isso aqui já seria, né,
a recomendação ali, né? Mais assim, grosseira, vamos dizer assim, né? Não, às vezes o tamanho da empresa não vai permitir que eu faça isso, né? Um dispositivo não compliance, não acesse determinada aplicação, mas porque talvez eu não tenha braço, porque vai gerar muitos, como posso dizer, muitos chamados ali e tal para resolução disso, né? Mas de grosso modo, esse seria o correto, né? Ali, não permitir, né, que um dispositivo não compliance, né, tenha acesso ali a determinadas aplicações dentro do meu ambiente, né? Eu preciso primeiro corrigir, ver o que está acontecendo, né, com esse dispositivo, para então eu permitir ali o acesso ao aplicativo, às aplicações, né? Então, aqui eu trago camadas de segurança, né, é, a serem implementadas. O ponto ali inicial seria ali a política de MFA, já mencionada, né, com a política de aplicativo, não ali, tipo, que não seja um requisito, né, de bloqueio para esses dispositivos aqui nesse ponto inicial, né? Seria a política mesmo de MFA, com riscos de entrada, mais a política de aplicativo para proteção dos meus dispositivos, sejam eles mobiles ou notebooks, né? O ponto 2, eu venho aqui para o pro ingresso dos meus dispositivos, né? Eu preciso ter o MDM, o Intune ali para gerenciar ali essas políticas dos meus dispositivos corporativos e também os BioD, né? Então, esse seria o ingresso mesmo dos dispositivos ponto 2 aqui. Ponto 3, políticas de compliance. Eu preciso configurar as políticas de compliance, definir ali requisitos mínimos ali seja de SO, seja de um anti-malware ativo, seja de configurações de firewall, definir aquilo, o requisito mínimo para que diga que o meu computador está ok, está compliance. Ponto 4, já seria a configuração ali recomendada para as empresas, né? Seria todas essas políticas, né, com o dispositivo já gerenciado, né, e a política de compliance para monitorar ali os dispositivos que estão é, devidamente ali, né, saudáveis ali para acesso às aplicações. O ponto 5 é, a configuração de perfis de configuração, né, voltados ali a hardening aos devices. É um ponto que eu tenho levantado aí e falado bastante com os clientes, né? Às vezes a falta disso bastante, né, em alguns ambientes. Então, eu estou levantando ali, trazendo, né, mais esse assunto com esses clientes. É preciso ser feito um plano de ação, porque é bastante importante ali hardenizar mesmo os dispositivos, né? São as configurações de segurança que vão ali mitigar, proteger de riscos ali no meu ambiente. E hoje o Intune ali tem a parte ali de baselines, né? Tanto para Edge como para os seus dispositivos ali, o Windows 10. Então, acho que é algo que é importante, que deve ser levado em consideração, você levar ali para o seu, discutir internamente, né? é, Sobre hardening, né, dos dispositivos e implementar ali, fazer ali uma homologação de um grupo pequeno, né? Não dá para virar isso de para produção, né? Que você vai acabar parando, né, toda, né, a operação aí. Mas é algo importante de levar isso em consideração para que seja implementado da melhor forma possível isso, tá? Fechando essa parte aqui dos dispositivos, entramos aqui na parte de defesa, né, contra ameaças. Então, é possível, né, através do Intune, né, eu fazer ali o onboard do MDR, né, o Defender for Endpoint,
né, através ali dos conectores, eu consigo ali, né, habilitar no painel do Defender e fazer essa conexão ali no Intune, distribuir isso aos meus dispositivos, né, que vai ser feito ali a varredura, né, de malware em arquivos ali maliciosos, né. É um ponto bastante importante, né, na questão de proteção aos dispositivos, né? Mas toda a suíte ali de Defender, né? Defender for Identity, a instalação de sensores, né, nos DCs, né? Costumam ser ali nos DCs. Então, o que que faz o ident, né? Ele vai ali atrás ele audita ali um usuário que foi criado, foi excluído, uma permissão que foi dada, um domain admin foi atribuído ao usuário. Então, isso é coletado, tudo enviado ali para console do Defender, onde gera ali incidentes e alertas, eu consigo ali, né, orquestrar ali e verificar, né, por que que isso aconteceu, é, e atuar em cima disso, né? Defender for Cloud Apps, esse é um outro ponto também aqui que as empresas precisam definir políticas, né, internas ali do que pode ser sancionado, né, do que pode ser executado dentro da empresa, né? Tem tido bastante dúvidas, né, em questão ao Cloud Apps ali. É, Às vezes a empresa, né, não tem definido ali a questão dos aplicativos, né? Então é tudo liberado, né? Então ali através do Defender for Cloud eu consigo ali, né, definir políticas que possam bloquear esses aplicativos mesmo para não execução, tá? E tudo isso a gente auxilia aí, né, nessa questão. Defender for Office ali, né, o monitoramento, né, na questão do dia a dia ali, dos arquivos que são criados, são distribuídos via e-mail, né, em toda essa proteção. Então, partindo aqui para o ponto 6, seria um monitoramento, né, dos meus dispositivos, de tudo aquilo que eu implementei, né? Seja a política de compliance, seja minhas baselines, eu preciso ter um monitoramento contínuo desses dispositivos. Não adianta eu simplesmente dar o start lá para todos os devices, né? E pronto, acabou. Sempre vai ter, pode ser que aconteça, tá? De algum outro dispositivo não pegar determinada configuração, de ter algum conflito. Então, eu preciso ter esse monitoramento para, né, resolver essas questões, porque se acontecer de ter políticas de bloqueio, porque o meu dispositivo não está compliance, vou ter problema na ponta lá com o usuário, ele não vai conseguir acessar. Então, eu preciso ter esse monitoramento contínuo ali. Fechando essa parte, eu entro ali na parte de dados, né? De proteção dos dados, né? É importante ali que eu tenha em meu ambiente ali os rótulos sensíveis, né? Os rótulos de sensibilidade, né? Há empresas ali que é bem mais tranquila nessa questão, que, né, são poucos os rótulos, um público, um interno, um confidencial, mas existem, né? Isso acho que é algo discutido internamente de como vai ser essa questão dos rótulos, né? Mas é importante a criação, até mesmo um auto-labeling ali, né? É, uma configuração de auto mesmo, rotular ali esses arquivos, né? Os e-mails, juntamente com as políticas de DLP. Por quê, né? Preciso, né, dessa combinação, né? Então, acontece muito, né? Às vezes, não sei, usuário, colaborador que está saindo, ou mesmo indevidamente, né? O envio de um e-mail, né? E com informações confidenciais, né? E não sei, estou sugerindo aqui, né? Um exemplo, tá? Que tenha é, pessoas externas ali, né? E por mais que essa pessoa que não deveria receber e pingue lá, lá na ponta, né, esse arquivo, se esse arquivo estiver, né, rotulado ali e com a política de DLP ativo e criptografado, mesmo que a pessoa receba lá, ela não vai ter acesso ao conteúdo, ao anexo, né? Então é importante eu ter políticas bem definidas dentro do meu ambiente
para que, se acontecer, né, o usuário na outra ponta, ele não tem acesso ao conteúdo ali confidencial, ok? É, passando aqui, opa, pulou bastante aqui. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre os benefícios dessa implementação, né? É, assim, ao implementar, eu tenho uma proteção, eu tenho um benefício de uma proteção contra ameaça interna e externa. Ou seja, eu tenho usuários e dispositivos verificados ali, e monitorados em todo o tempo, né? Dentro da minha rede, e eu consigo mitigar ali esses riscos internos, né? Tenho também uma maior visibilidade e controle porque, né, o monitoramento é contínuo de todos os meus usuários, de todos os meus dispositivos e aplicações, né, então eu consigo ali ter uma maior visibilidade e controle, né, com essa implementação. Eu consigo aproveitar ali, né, a minha infraestrutura existente, né, então independente se eu sou on-premise, ou se eu tenho um ambiente cloud only, né? Eu consigo implementar isso de forma gradual e é o correto, né? Já ali com as ferramentas ali que são utilizadas, o Intune, Defender, o Entra ID, entre as outras aqui, né? E o importante ali, né, é eu dar o pontapé inicial, né? Isso fortalece a cultura de segurança da empresa, vai estimular ali as equipes, os times de segurança a adotar práticas mais seguras, né? Isso conscientemente ali, né, vai trazer um ambiente mais seguro, né? É bom isso porque desperta e os times também levam internamente isso e disseminam internamente, né, através de palestras, né? De segurança da informação, com adoção ali, né, de simulações de ataque, enfim, né, é bom que estimula isso dentro da organização e deixa até os colaboradores mais, né, experts, né, do assunto, né? Então, aqui cada avanço contribui, né, na redução de riscos e aumenta a confiabilidade ali do seu ambiente, tá? Eu abro esse espaço aqui para, né, para dúvidas, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta ou experiência, muito bem-vindo, tá? Desde já agradeço aí a presença de todos vocês, né? Tamires, está por aí? O pessoal, voltei. Espero que tenham gostado da apresentação. Enquanto eu reforço os recados, vou deixar um tempinho aí para quem quiser fazer perguntas, mandar comentários, tanto aqui no Zoom quanto no LinkedIn, fique à vontade. É, Bom, relembrando que essa apresentação vai estar disponível no YouTube e no LinkedIn também, a gravação desse webinar. Respondendo a uma pergunta que recebemos aqui no Zoom, sobre isso também, né? A apresentação em si, né? O material apresentado pelo Luiz, é, vai estar, né, na gravação da live, então vocês podem é, ver e rever quantas vezes vocês quiserem pegar essas informações. E se tiverem dúvidas, se surgirem dúvidas em relação ao material apresentado, pode entrar em contato com a gente pelo contato redbelt.com.br ou pelas redes sociais, nós somos @redbeltsecurity na maioria delas. Ali tá na tela um QR Code direto para nossa página no LinkedIn, então fique à vontade para nos seguir. Deixa eu ver. Ah, recebemos uma pergunta aqui. O Rafael quer saber, Luiz, sobre a maturidade da organização. Pode falar um pouco sobre quando pode se migrar para Zero Trust? Então, Rafael, quanto à maturidade da organização, o que que a gente pode ter como parâmetro ali, né? É, eu utilizo muito o Security Score, né, da Microsoft ali. Então, a gente tem um parâmetro ali de como tá em comparação a outras organizações, né, ali com uma porcentagem ali. Então,
digamos que você esteja ali a 60% ali no seu score, né? Não é uma porcentagem ruim, mas existe muito ainda a trabalhar nisso, a melhorar, né, na postura de segurança. Então, esse modelo Zero Trust é nada mais um conceito ali de modelos, né, de segurança mesmo, através de políticas, né, que você vai implementar, seja ali para os seus dispositivos, para a sua infraestrutura, a sua rede, o modelo em que você vai segmentar isso, né, dentro do seu ambiente, né, e isso vai melhorando, né, a sua postura, você vai percebendo ali no seu Secure Score, né, a depender do seu licenciamento, é claro, né, o quão você está evoluindo ali, né. Então, seria basicamente isso, tá? Aqui ele mandou mais uma, Luiz. A implantação em ambientes híbrido ou on-premise ou cloud, muda alguma coisa? Não muda muita coisa, tá? Você pode aproveitar a sua infraestrutura ali existente, né? Como eu mencionei, né? E trabalhar em cima disso. Tem materiais, tá? Eu até acho que eu te mandei também, mas eu posso mandar aqui também, tá? Para disponibilizar para vocês ali, nessa questão do ambiente on-premise aí também, tá? São políticas que você pode aplicar também com a sua infraestrutura ali. Muda algumas coisas, sim, não vou dizer que não muda, tá? Mas existe uma documentação aí, uma arquitetura para você seguir, né? Caso o seu ambiente seja on-premise, caso o seu ambiente seja cloud. Tá, mas basicamente para dispositivos, né, identidades, que foi o conceito aqui, né, deste webinar, né, o objetivo deste webinar seria a implementação ali das políticas ali no Entra ID, né, de proteção, né, de autenticação forte, de um dispositivo sendo gerenciado pelo MDM, com aplicação de políticas ali para esses dispositivos e autenticação forte, né, para a identidade, tá? É isso. É isso, pessoal. Se mais ninguém tiver dúvidas, então. Eu vou deixar aqui o meu muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada ao Luiz por estar aqui com a gente compartilhando os seus conhecimentos. Sigam a Red Belt nas redes sociais. Continuem mandando dúvidas, podem mandar no nosso contato redbelt.com.br ou nos comentários desse vídeo lá no LinkedIn também, a gente está vendo sempre. E Obrigado, pessoal. Até mais. obrigada, pessoal. Tchau, tchau.